Fala galera, mais um vídeo no nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inflação e taxa de juros. Bom, primeiramente vamos comentar agora o que é a inflação, tá? Inflação ela nada mais é que o aumento generalizado dos preços. Aumento generalizado dos preços, então basicamente é a medida da variação nos preços de uma economia. Quando você tem a chamada deflação, né? Já que a inflação é um aumento generalizado, a deflação é o processo contrário. Quando está caindo, está em queda, a inflação ela veio negativa no período, no mês. Só que muito cuidado, não confunda deflação com desinflação. A desinflação é o processo, digamos que o processo de redução da inflação. A inflação está subindo, só que no próximo mês, no próximo período, ela sobe, só que menos que o período anterior. Isso é a desinflação. Agora, se a inflação ela vem negativa, os preços caíram, é deflação. Então tá, primeiramente, é comum que seja definida uma meta de inflação pelo Banco Central no ano. O Banco Central define uma meta e utiliza alguns instrumentos de política monetária para que a inflação fique no centro da meta, fique perto, próximo da meta. Um dos principais instrumentos de política monetária é a famosa taxa de juros, a taxa Selic. O Banco Central faz movimentações, alterações nessa taxa de juros, a taxa Selic, né? Basicamente o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, faz uma reunião a cada 45 dias para definir se vai manter ou alterar a taxa de juros, de acordo com o comportamento da economia e a inflação como um todo. Para isso, então, o Bacen leva em consideração cenários políticos, índices macroeconômicos, para ver se vai manter a taxa Selic ou vai aumentar a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros na economia. Todo tipo de financiamento, crédito, aplicação financeira de renda fixa está atrelada a essa taxa. Então, você vai entender basicamente como que é a metodologia da relação da taxa de juros com a inflação. Primeiro, um exemplo prático, não vou cortar isso aqui. Exemplo prático de fatores que podem influenciar uma inflação. Primeiro deles, alta demanda. Demanda no mercado. Se a gente tem uma alta demanda por um bem ou produto, por um bem ou serviço numa economia, se você tem uma demanda alta, você vai ter, digamos que, um aumento de preço. Por quê? Porque tem a lei que rege toda a economia e qualquer comércio, que é a lei da oferta e da demanda. Se você tem uma demanda X para um bem ou produto Y, ok, eles se conversam aqui, o preço a economia está girando, mas se aumenta a demanda e a produção continua a mesma, continua estável, constante, consequentemente tem que aumentar o preço aqui desses produtos porque tem mais gente disposta a consumir esse produto aqui. Então tem mais gente, mas tem uma escassez, tem uma limitação de produtos e bens e serviços nessa economia. Tem mais gente querendo consumir, o que eu faço? Aumento o preço. Então isso... A gente chega numa conclusão que aumento de demanda numa economia influencia no aumento de preços numa economia também, que gera a inflação. Outro fator que pode influenciar um aumento de preços na economia e gerar inflação é aumento excessivo de papel moeda em poder do público, dinheiro em poder do público, dinheiro que gira a economia, que está na mão do pessoal aí na economia. Então, como que isso acontece? Antes a gente ouvia essas expressões, até hoje, né? De imprimir dinheiro, né? Vamos imprimir dinheiro, o governo imprime dinheiro. Ok, isso pode acontecer, mas basicamente hoje o processo é um pouquinho mais digital, né? Para se criar moeda, é só apertar um botão lá, o Banco Central aperta o botão e cria moeda. Por que isso gera inflação? Porque você tem um número também, outro exemplo numérico e prático. Você tem um número X de papel moeda numa economia, com uma produção constante, a produção não aumentou, e você vai lá e aumenta o papel moeda em poder do público, o Banco Central imprime digitalmente ou fisicamente moedas na economia, você tem a produção aqui, a moeda de circulação do público está aqui. Você aumenta essa moeda de circulação do público, consequentemente, vão precisar de mais dinheiros para consumir o mesmo bem. Porque o dinheiro ele perdeu o poder de compra. Se você tem mais daquilo, aquilo não é mais raro, não é mais escasso, perde poder de compra. Se eu tenho uma quantidade X de moeda em circulação,
Ok, o dinheiro tem aquele valor. Se eu aumento o número de dinheiro em circulação, ele perde o poder de compra, como consequência, aquele mesmo bem ou produto, com o mesmo preço, vão exigir mais moedas para comprar aquilo. Então, porque você aumentou a moeda em circulação do público, você tinha X moeda, aumentou, perdeu o valor, né? Aquele dinheiro, o dinheiro disponível na economia. Isso se ele cresce, se a moeda em poder do público cresce acima da produtividade, né? Se a produtividade é constante. Mas se a produtividade aumenta e do outro lado aumenta a moeda em poder do público, é quase que continuar elas por elas, né? A grosso modo é isso. Então, assim, se a produtividade de uma economia fica constante, sem crescimento, mas por outro lado, cresce o volume financeiro disponível em economia, o dinheiro perde valor, perde poder de compra, que no caso também é a inflação. Se há impressão de dinheiro infinito, o dinheiro começa a não valer nada, né? Ou seja, começa a exigir muito mais dinheiro para comprar uma única coisa, necessitando então mais dinheiro para comprar o mesmo bem ou serviço. Então, assim, a relação entre taxa de juros e inflação é basicamente de forma simplória. Quando a inflação está alta, agora vocês vão entender o que eu falei lá no início. Quando a inflação está alta, o Banco Central utiliza do seu instrumento de taxa de juros, que ele pode movimentar, alterar a taxa de juros. Inflação está alta, o que ele faz com a taxa de juros? Ele vai aumentar a taxa de juros, para que a inflação fique estável ou diminua. Por quê? Agora vocês vão entender o porquê. Como eu comentei lá no início, a taxa de juros ela influencia todo e qualquer tipo de financiamento, crédito e aplicação financeira. Então, tudo que tem juros envolvido numa economia está atrelado à taxa Selic, a taxa básica de juros. A inflação está alta. O que quer dizer inflação alta? Consumo alto, muita gente consumindo, demanda alta, muita gente com dinheiro para consumir. O que eu vou lá e faço? Eu aumento a taxa de juros. Eu, como Banco Central e governo, aumento a taxa de juros. O que isso acontece? Faz com que o crédito, tomar crédito, fique caro. Tomar crédito fica caro, eu consumo menos. Eu consumo menos, a inflação vai caindo, os preços vão caindo. Essa é a relação da taxa de juros com a inflação. O Banco Central aumenta a taxa de juros quando a inflação está alta, para a inflação cair, depois ele vai cair na taxa de juros com o tempo. Mas é porque ele deixa o dinheiro caro, deixa caro consumir, deixa caro tomar crédito quando aumenta a taxa de juros. Agora, se a inflação está muito baixa, a economia está bem fraquinha, ele quer aquecer a economia, o que ele vai fazer? Reduzir a taxa de juros para que o dinheiro fique barato, barato tomar crédito, para eu tomar crédito, consumir, fomentar a economia, fomentar... Claro que tem que ter um equilíbrio. Então, assim, quando você vê... tem que ter um equilíbrio, tá? Isso acontece. E não muito para arrefecer, nem aquecer tanto a economia. Tem que ter um equilíbrio. Se você entendeu tudo até agora, ó, essa imagem aqui vai resumir tudo que você entendeu. Queda na taxa de juros... aquece a economia. Aquecimento da economia, a economia superaquecida, gera inflação. E também a inflação passada gera inflação hoje. A inflação, a indexação da inflação, né? Agora, você entendeu o conceito de taxa de juros e inflação. É importante que você entenda a influência da inflação nos investimentos também, que aqui a gente fala de investimentos, né? Quando você vê um fundo de investimento ou influenciador divulgando sua cota, sua rentabilidade no ano, no período, ou um influenciador mostrando a carteira, essa rentabilidade ela é chamada nominal, rentabilidade nominal. O que é nominal? Trazer aqui para vocês definição do dicionário de nominal. Nominal é tudo aquilo que, então, basicamente só existe em nome, que não é real. Ah, então tem outro nome aí, real. Então vamos ver, aquilo é nominal, rentabilidade nominal. Então, para encontrar a taxa real dos seus investimentos, você tem que descontar a inflação. Como é que você vai descontar a inflação? O cálculo, né? Ó, eu vou dar um exemplo aqui, numericamente. Daqui a pouco eu trago uma imagem para vocês. Numericamente, eu tive um rendimento de 10% no ano. Rentabilidade de 10% no ano. Mas a inflação está em 8% no ano. Então, em termos nominais, eu ganhei 10%. Mas em termos reais, perto de 2%, né? Quando eu falei descontar a inflação, não é você pegar os 10% e subtrair 8% e ficar com 2%. Não. O cálculo é dessa forma aqui, ó. Deixando aqui para vocês. O cálculo é você pegar a rentabilidade nominal, né, 1 mais a rentabilidade nominal, dividir por 1 mais a inflação, você chega na rentabilidade real, que aqui a gente vê que é perto de 1,85%. Então é importante você, em termos reais, você saber, descontando a inflação, quanto que seus investimentos renderam. Espero que você tenha entendido bem. Meu Deus, tremi aqui. Espero que vocês tenham entendido bem o conceito de inflação, taxa de juros e o que influencia nos seus investimentos. Então, assim, vocês viram que não é possível o governo fazer a economia crescer acima do seu potencial, né? Somente reduzindo taxa de juros, só com esse instrumento. Não.
uma vez que isso aí vai resultar numa aceleração de inflação. Então tem que ter um equilíbrio no meio do caminho. Você que ficou nesse vídeo até aqui, peça a gentileza de sempre, se você curtiu esse conteúdo, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha, coloca o que você achou, dá um feedback, pede mais conteúdo, qual tema que você quer ver aqui no nosso canal, envia para o seu amigo que também precisa entender o que é a inflação e taxa de juros. E tamo junto, galera. Muito obrigado. Vamos crescer esse canal que em 2022 a gente vai produzir muita coisa legal aqui para vocês.